Eu quero monetizar meu canal no YouTube. Meus amigos, esse sonho distante está cada dia mais perto de se realizar. E o dia que a monetização chegar aqui no meu canal, eu com certeza vou ficar muito feliz, porque tem sido com muito esforço e dedicação. Cada vídeo, cada receita, sempre muito bem pensado, para poder trazer um conteúdo aqui cada vez melhor nesse canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e me ajuda a bater as 4.000 horas que é exigido aqui pelo YouTube para a gente conseguir monetizar esse canal. E bora lá agora que eu vou te ensinar a fazer uma receitinha deliciosa, um bolo de abacaxi com coco. Gente, nossa, ficou demais esse bolo, viu? Eu decidi fazer um bolo com os ingredientes que eu mais gosto, porque, gente, é meu aniversário, né? E para dar início na receita, nós vamos fazer primeiramente a massa, que vai ser um pão de ló. Nós hoje vamos fazer essa massa aí que você viu, de pão de ló. O pão de ló verdadeiro, aquele feito só com ovos e farinha e açúcar. Gente, nós vamos começar fazendo, mas antes eu quero dizer para vocês, os ingredientes estão na descrição do vídeo, então se você tiver alguma dúvida sobre as quantidades, dá uma olhadinha ali. Eu vou explicar aqui para vocês antes da gente começar. Eu vou utilizar 7 ovos, por quê? Porque os ovos que eu tinha aqui eram ovos pequenos. Se você tem ovos que são maiores, você pode utilizar só 6 ovos, tá? Como que você pode saber também? Medindo as gramas, né? Então, 6 ovos até 300 gramas, 320 gramas, tá? Então, eu estou utilizando 7 ovos e os 7 ovos alcançaram 320 gramas. Nós vamos utilizar uma xícara de açúcar, tá? Essa xícara é um tamanho de 200 ml e a quantidade, mais ou menos em gramas, 180 gramas de açúcar. Daí você vai medir aí do teu jeitinho, né? Se você não tem uma balança de precisão na sua casa, você pode utilizar uma xícara de 200 ml, colocar ela cheinha de açúcar que vai dar certo. E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Essas 2 xícaras de farinha de trigo deu aproximadamente 220 gramas, tá? Então, é isso que a gente vai utilizar. Eu também vou utilizar umas gotinhas aqui de essência de baunilha, mas fica a teu critério. Se você quiser, pode até utilizar raspas de limão ou laranja, que também dá. Então, nós vamos começar colocando aqui na batedeira. Você pode utilizar outra batedeira também, não precisa ser essa batedeira planetária, pode ser uma batedeira convencional. O importante é bater o tempo suficiente para que a massa fique bem airada, tá? Então vamos começar colocando os ovos aqui na batedeira. Vamos colocar o açúcar. E nós vamos colocar também a essência de baunilha. Eu vou colocar a olho assim, mas é só algumas gotinhas, tá? E agora a gente vai bater por aproximadamente 7 a 8 minutinhos. Eu comecei batendo na velocidade mais baixa e depois eu fui aumentando a velocidade. O importante é bater bem, vocês vão perceber que vai ficar bem branquinha depois que bater bastante aí. Então, prontinho, gente. Nós vamos tirar aqui da batedeira. Opa. Agora, nós vamos ir incorporando a farinha aos poucos. Mas eu vou passar na peneira aqui primeiro. Então, coloca um pouquinho assim, ó. Pode ir peneirando. E você vai mexendo assim, ó. Bem lento. Bem lento. Com o fouet. Vai misturando lento, lento. O forno ele vai pré-aquecer ali a mais ou menos 180 graus. Olha como tá ficando a massa. Tem que ter paciência para ir misturando a farinha aos pouquinhos. Mas o resultado dessa massa vai ser muito boa, gente. E a gente vai fazer um bolo lindo. Olha, gente, como a massa preservou
como a massa preservou boa parte ali do ar, né? A gente já misturou toda a farinha e agora a gente vai colocar na assadeira. Pessoal, a assadeira que eu vou utilizar, ela é um pouco grande, então você pode utilizar uma assadeira menor, o diâmetro. Essa é a que eu tenho aqui, 25 centímetros de diâmetro, tá? Mas se você quiser, você pode utilizar uma outra assadeira de 20, de 22, tá? Eu coloquei o papel aqui no fundo da assadeira e a gente não vai fazer a parte de untar. Por quê? Quando a gente desliga o forno que termina de assar o pão de ló, se a gente untar a assadeira, ele vai acabar murchando, baixando, tá? Então o ideal é não untar. Então por isso a gente coloca também o papel no fundo, que também vai facilitar depois de esfriar você desenformar. Então a gente vai colocar aqui mesmo. Lembrando, gente, que nós vamos assar por mais ou menos uns 30 minutinhos, tá? Então, se for possível, faz o teste do palito também, porque depende de cada forno. É importante a gente assar bem, mas também não assar por muito tempo, senão ele vai ficar ressecado. Feito isso, é só levar para assar. Agora a gente vai colocar no forno, então. O forno já está pré-aquecido, como eu disse. Então, bora lá. Então agora eu vou desenformar. Podem ver que ele não cresceu muito, porque essa forma ela é maior do que a indicada, né? Mas como eu quero fazer mesmo um bolinho, eu não quero fazer um bolo muito alto, não tem problema. Se você quiser fazer um bolo que fique mais alto, então você vai usar uma forma de 20 de diâmetro, tá? Que daí a massa vai ficar mais alta, né? Então, eu vou passar a faca assim, porque a gente não tinha untado a forma, né? Mas o fundo dela a gente tem aquele papel. Então, eu vou virar aqui a massa agora. Ela vai sair facilmente. Aí você pode retirar o papel, né? Olha só, gente. É uma massa que vai aceitar umedecer. Ela ficou bem fofinha, tá? Então, se você queria saber como fazer o pão de ló, é assim. Importante bater bem os ovos e fazer aquele processo ali bem devagar para que a farinha vá se incorporando sem perder o ar da massa. Tá certo? E agora a gente vai para a etapa de fazer os recheios. Então, como vocês viram no começo do vídeo, eu escolhi o abacaxi e o coco para fazer o recheio. Então, eu vou começar descascando o abacaxi e eu quero fazer o abacaxi com uma calda. Então, vou cortar ele também em cubinhos. Agora a gente vai precisar de uma panela e a gente vai colocar o abacaxi cortado todo na panela junto com uma xícara de açúcar. Agora nesse momento, se você quiser, pode colocar também um cravo ou colocar uma canela em pau. Aí fica a teu critério. Eu decidi não colocar nada porque eu quero que fique mesmo só o gostinho do abacaxi. Nós vamos levar para o fogo e vamos deixar cozinhar aí por algum tempo, tá? Então deixa cozinhar bem. Aí ele vai até mudar um pouquinho a cor do abacaxi, você vai perceber que ele vai ficar mais amarelinho. Aí para fazer a cocada, nós vamos utilizar o coco assim, ó, branquinho, sem nada daquela casca. E vamos colocar numa panela junto com o leite condensado. A gente vai cozinhar o leite condensado e vai fazer um beijinho. Isso aqui vai ficar uma delícia, hein? Eu sou suspeito demais em falar de coco, porque é uma coisa que eu gosto muito, então eu sempre estou usando nas minhas receitas. E eu estava aproveitando o tempo e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto o abacaxi cozinhava, eu estava fazendo também ali o coco, né? Que no caso é esse beijinho que vai ficar uma delícia, Jesus amado. Tem que cozinhar até ele ficar mais espesso, mas também não pode cozinhar demais, senão ele vai ficar muito duro. Então, tem que ser uma coisa suave, tá? Então assim, desse jeito já estava bom.
Aí eu peguei a massa do nosso pão de ló e eu vou cortar. Como eu não sou confeiteiro, eu tô fazendo do meu jeitinho, tá? Então eu tô cortando aqui com uma faca mesmo. E aí a gente vai separar essas duas partes da massa para poder colocar os recheios. Olha aí que belezura, hein? O recheio de abacaxi eu cozinhei bem, mas não deixei perder a calda. Então tem que colocar água de vez em quando se precisar para manter a calda. Então a gente vai começar agora a colocar os recheios. Primeiro eu vou colocar o abacaxi aqui. Eu utilizei a metade daquele abacaxi que vocês viram eu descascando. Então, mas fica a critério de cada um. Estou colocando aqui e espalhando e colocando também a calda, aproveitando para molhar a parte de baixo aí do bolo. Agora pensa nesse recheio de coco, olha só. Gente, ficou maravilhoso. Eu decidi colocar ele por cima do abacaxi assim, juntos. Eles vão meio que se abraçar aí. Porque eu só tenho duas massas, então vai ter que ter só um recheio no meio. E aí eu coloquei eles assim, juntinhos, né? Pra se abraçar aí. Aí agora é trazer a outra parte do bolo, né? E agora a gente vai fazer uma caldinha para molhar a parte de cima aqui da nossa massa. Eu gosto que o bolo fique bem molhadinho. Então eu não mostrei, acabei não mostrando como fazer essa caldinha, mas é leite condensado e água. Você vai colocar numa proporção de 30-70. 30% de leite condensado e 70% de água. Mistura, vai fazer essa caldinha. Faz aí mais ou menos uma quantidade de meia xícara. Reserva o bolo, deixa na geladeira e agora a gente vai bater a nata. O pote de nata que eu vou utilizar tem 280 gramas e nós vamos bater essa nata com leite condensado. Nós vamos utilizar cerca de 100 gramas de leite condensado para bater a nata. Então eu coloquei os dois ali no bol da batedeira e a gente vai ligar a batedeira e vai observando o ponto desse chantilly. Ele não pode bater por muito tempo, senão ele vira manteiga. Então tem o ponto certinho para a gente descobrir aí. Eu vou mostrando aqui, ó. Dá para perceber quando ele começa a espessar pelas linhas que ele vai fazendo ali dentro do bol da batedeira. Então tem que ficar bem atento ali. Liga a batedeira, deixa bater numa velocidade alta. Mas se for preciso, desliga a batedeira, levanta para você ver se ele já tem uma consistência de chantilly ou não. No meu caso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês então. A gente vai parar, desligar a batedeira. Olha só como ainda não deu o ponto, tá muito fininho ainda, então vai ter que bater mais, tá? E aí perceba como vai mudando ali a consistência dentro do bol da batedeira. Quando eu percebi que ele começou a fazer já os sinais de que estava bom, eu desliguei. E aí agora a gente já tem o nosso chantilly pronto. Perceba que ele ficou bem firmezinho, não cai da colher ali, ó. Então ficou bom, perfeito pra gente utilizar agora no nosso bolo. Gente, eu inventei de fazer esse bolo bem no dia do meu aniversário. Então, imagina, agora já era mais ou menos 4 horas da tarde. Eu vou fazer ele meio desarrumado mesmo. Vou passar tudo ali por cima e nas laterais. E aí vou mexer assim com a colher fazendo uns risquinhos. E depois eu vou enfeitar com o coco que eu reservei. Eu tinha separado uns pedaços de coco com aquela casquinha fininha ainda, mais escurinha. E aí eu vou colocando aqui na lateral, por cima, eu vou colocar bastante desse coco para enfeitar, para ficar um bolo bonito. E aí, gente, olha só, o que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. Apesar de ser meu aniversário, eu vou levar esse bolo na casa da avó. É lá que a gente vai cantar parabéns e tem mais algumas pessoas por lá. E o caminho aqui é longo, tá? Tem que passar pela BR e o bolinho ali indo comigo. Tinha até uma estrada em obras no meio do caminho, mas deu tudo certo. Cheguei lá na casa da avó, até achei engraçado o fio de luz ali, ó, cheio de passarinho, né? Bem engraçado. A avó tava fritando as coxinhas e olha só quantas coxinhas ela fez. Um montão de coxinha, hein, gente? E passou um cafezinho para comer com essa coxinha, então ela sabe que eu gosto, né? Fez um cafezinho ali e olha só, gente, a mesa bonitona. A avó até conseguiu uma vela lá para colocar. Eu não tinha nem pensado em vela, ela achou uma vela de 7 dias.
Gente, e aí foi aí que a gente cantou parabéns, né? E eu pude fazer aquele desejo, né? Que é de que esse canal cresça, né? E possa chegar a muito mais pessoas. E é isso aí. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Foi um dia maravilhoso.